paz do Senhor, queridos, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele é. Amém? Glórias a Deus. Um prazer estar aqui com os irmãos. Não tenho conseguido, não tenho tido muito tempo, mas vamos lá. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Nessa fase, só para os irmãos entenderem o contexto, o Elias estava discipulando o Eliseu, porque Deus havia dito que o Eliseu ficaria no seu lugar. Então ele lançou a capa sobre o Eliseu e o Eliseu passou a seguir ele, né? Beijou os pais, falou: deixe-me beijar os meus pais. Ele falou: faz eu depressa. E enfim, e aí ele passou a ser discipulado pelo Elias. E aqui ele já estava andando um tempinho com Elias quando aconteceu o seguinte, aí eu vou ler para os irmãos. E Elias lhe disse, vamos ler do capítulo 1, sucedeu que quando o Senhor estava para levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E disse ele, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele lhe disse, também o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, olha só, a terceira vez, hein? Ele insistiu com o Elias. Vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, pararam de frente deles de longe, e assim ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E ele disse a Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E ele disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te será. Porém, se não me vires, né? Não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Oh, glória, aleluia. E vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, voltando-se para a margem do Jordão. Ou seja, vou encerrar por aqui a leitura. Deus atendeu o pedido de Elias, né? De Eliseu, que ele falou, quero porção dobrada do teu espírito que está sobre ti. E aqui a gente tira algumas lições, né? Porque uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que como você saber o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Geralmente, irmãos, aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca, né? Então a gente aqui vê claramente que o Eliseu era tocado pelas experiências que ele teve com Elias. Ele ficava assim encantado, ele ficava assim admirado, ele ficava, como é que eu vou dizer, acho que admiração é a palavra ideal. Ele admirava, né? Ele respeitava a unção que estava sobre Elias, e ele
E isso era um sinal indicativo de que era isso que Deus tinha preparado para a vida dele. É bem verdade que Deus já tinha falado com o profeta, falou onde que o Eliseu estava e mandou ele ir atrás do Eliseu, vai em tal lugar e o Eliseu, vou colocar o Eliseu em teu lugar. Ele já tinha sido avisado, o profeta, né, o Elias. Mas o Eliseu mesmo provavelmente já conhecia, que eles todos conheciam os profetas naquela época, né? Sabiam das histórias e tudo mais. E já provavelmente admirava. E quando pintou a oportunidade dele ser discipulado, né? Ser mentoreado, podemos falar assim também, pelo profeta, ele não perdeu a oportunidade. Falou, opa, é para já, né? E foi seguir o profeta e com certeza aprendeu muitas coisas com o profeta, né, que é outra coisa tremenda, né, que a gente vê o cuidado de Deus, ele vai nos ensinando à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai servindo ele vai derramando sobre nós, ele vê o nosso esforço, a nossa intenção, ele se agrada disso, e à medida que a gente vai buscando mais ele e buscando servi-lo, ele vai nos capacitando. Oh, aleluia, aralabaçoi, cantaralabachai. Então, amado, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, aquilo que você, né, se você vê um pregador, às vezes profetizando, às vezes ou cantando, né, e aquilo te toca, aquilo te emociona, você é sinal de que provavelmente Deus tem aquilo para a sua vida. Não necessariamente, às vezes, né, é bom a gente conversar com Deus, né, perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na tua obra? Qual é o teu chamado para a minha vida? O que o Senhor tem preparado para mim? E à medida que nós vamos andando com Deus, Ele vai nos revelando. E a gente vê aqui, né, o desejo do coração de Elias nessa passagem: eu quero porção dobrada do teu santo, do Espírito que está sobre você, que era o Espírito de Deus, né? E Deus concedeu, né? Porque Ele fala assim: quando eu for tomado de ti, né? Ele sabia que ele seria arrebatado aos céus. Quando eu for tomado de ti, se você me vir subindo, é porque a unção o teu pedido foi atendido. Se você não me vir, é porque não foi atendido. E ele viu. Então, Deus atendeu o pedido dele, né? Olha que tremendo isso. Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos hoje, né? Vou contar um pouquinho do meu testemunho com relação ao louvor, né? Para quem não sabe, eu canto no louvor. E foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu entrei na igreja, que eu fiquei assim apaixonada pelo louvor, né? E assim, eu não sei nem explicar, mas assim, aquilo, Deus falava comigo através dos louvores, né? Eu tenho vários testemunhos nesse sentido, de que Deus fala comigo através dos louvores e, enfim, Deus fala com a gente de várias maneiras, né? Mas em especial comigo, Deus sempre falou através dos louvores. E aquilo me tocou, assim, e aí eu comecei a participar do coral, né? Quis participar do coral, né? A minha pastora me convidou, a irmã Ula, né? Que foi minha mentora por alguns anos, e me convidou para participar, e eu fui feliz da vida, né? Na época se chamava Mocidade. Ai, era tão maravilhoso, como eu gostava de participar, e como Deus me tocava, e como Deus falava comigo, e foi me tratando, né? Que eu cheguei na igreja com 14 anos, assim, com algumas feridas emocionais, né? Apesar de ser tão nova, mas já tinha passado por algumas coisas difíceis. E o Senhor foi me tratando, foi me curando. Maravilhoso, é maravilhoso andar com Deus. E aí depois, então, e eu aprendi ali muita coisa, né? Porque cantar em coral tem vários naipes, né? Tem o soprano, contralto, tenor, baixo, barítono. E ali eu aprendi, né, bastante, que vou honrar aqui a memória da Márcia Maia, que era um grande contralto, maravilhosa. Aprendi muita coisa com ela, me ensinou demais do que eu sei. Foram muitos anos cantando ali no coral. E depois disso, Deus tocou no meu coração que era para eu participar do grupo de louvor, né? E isso aí eu já tinha uns 16, 17 anos. Eu fiquei uns 3 anos no coral, até que eu senti no meu coração que eu queria participar do louvor. Aí fui falar com o líder na época,
né? Hoje em dia ele não está mais nessa igreja, para falar a verdade, eu nem sei onde que ele está, essa pessoa, hoje em dia. Mas em todo caso, eu fui falar com ele e ele falou assim, olha, agora a gente não tem vaga, mas quando abrir uma vaga, eu te chamo, tá bom? Eu falei, tá bom. E fiquei aguardando, aguardando. E aí eu falei o seguinte para Deus, eu falei, olha Deus, eu não quero fazer nada da minha cabeça, eu quero fazer a tua vontade. Então, se isso não for da tua vontade, amém, tá tudo certo para mim. Agora, se isso for da tua vontade, eu já fiz a minha parte, Senhor. Eu já me convidei, né? E o líder falou que eu não tinha vaga. Então, eu vou ficar na minha esperando e tá nas tuas mãos. Né? E quando o Senhor achar que eu quero ser convidada, eu coloquei isso como é que eu vou dizer? Como uma espécie de uma prova, né? Assim, tipo Gideão, que pediu uma prova com Deus. Eu pedi uma prova com Deus. Falei, Deus, eu quero ter certeza que essa é a tua vontade, enfim. E aí irmãos, passaram-se isso, eu tinha 16 para 17 anos, aí passaram-se mais uns 2 anos e eu fui morar em Curitiba, meu pai foi trabalhar em Curitiba, mudamos todos, a família toda. E quando eu fui para lá, começamos a frequentar uma igreja. E aí, para minha surpresa, eu fui no retiro de jovens, porque eu falei assim, a melhor forma de fazer amizade é ir num retiro, não tem como, impossível você não fazer amizade num retiro. E como eu era nova na igreja, enfim, e aí eu fui no retiro de jovens, e aí, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a líder do louvor chegou para mim do nada, irmãos. Olha como é que Deus faz as coisas, do nada, ela nem me conhecia, e falou assim, você sabe o que Deus tem para sua vida? Qual o chamado que você tem para sua vida? Eu falei assim, não sei. Naquela época eu tinha uma vaga ideia, mas não tinha certeza. E aí ela falou assim, vem ajudar a gente no louvor aos sábados, que era o louvor dos jovens, era aos sábados. Eu falei, tá bom. E comecei a participar do louvor nos sábados. Primeiro convite. Aí o pessoal do grupo dos adultos me viu cantando, gostou, me chamou para cantar no domingo, segundo convite. Aí nessa igreja eu fiquei 2 anos participando. Depois voltei a morar em Santos, passei na faculdade aqui, vim embora junto com a minha família também, né? Deus preparou tudo, meu pai voltou a trabalhar em Santos, nós voltamos e eu fui fazer faculdade de odontologia aqui. Quando eu voltei para a minha antiga igreja, a igreja tinha se dividido e eu confesso que eu fiquei meio deslocada, assim. E os meus irmãos estavam frequentando uma outra igreja, né? E enfim, aí eu fui para lá com eles, fui muito bem recebida, cheio de jovens. E jovem gosta de estar com jovens, né, irmãos? E o pastor me convidou para participar do louvor, terceiro convite. Aí a minha pastora, que eu falo que ela foi minha mentora, né? A irmã Ula, que é uma missionária, veio da Suécia para o Brasil. Ela me chamou, ela ficou sabendo pela minha mãe, perguntou de mim, cadê a Karen? Cadê a Karen? E minha mãe ficou enrolando ela um tempo, porque não queria dizer que eu estava em outra igreja. Até que uma hora ela pegou minha mãe de jeito e falou assim, não, eu quero saber, cadê a Karen, que eu nunca mais vi ela aqui. Ela falou, sabe o que é, irmã? É que ela tentou participar do louvor aqui, mãe é fogo, né? Não deixa passar nada. Ela tentou participar aqui do louvor, não deixaram, convidaram ela a outra igreja, ela foi. Aí ela falou, não, a Karen é nossa. A Karen se converteu aqui, se batizou aqui, ela é nossa. Pode falar para ela, chamar ela para vir conversar comigo. Aí quando eu fui conversar com ela, ela falou, não, você é daqui, nananã, nananã, nananã. Falou um monte e falou assim, é para você ficar aqui, você pode escolher o grupo de... Na época tinha uns 4 grupos de louvor, porque a igreja tinha em São Vicente, tinha em Santos, tinha no Canal 3, tinha no Canal 5... Ela falou, você pode escolher o grupo de louvor que você quiser para você entrar. Deixa eu ver se eu estou na conta certa aqui. 1, 2, 3, é o 4º convite? Esse é o 4º convite. Aí eu orei, irmãos, porque eu falei, poxa vida, mas agora o outro pastor lá está contando comigo, né? Aí eu orei e falei, Deus, e agora? O que eu faço? E Deus mandou eu voltar, irmãos. Deus falou assim, volta para 100% vida. E eu, como sou obediente, mesmo quando eu não entendo o que Deus está me dando, por que Deus está me dando aquela direção, eu obedeci, voltei, fiquei na 100% vida
Mas 28 anos foram 30 anos no total. Resumindo, aí, ou seja, já estou no quarto ou no quinto convite, né? Tem que contar de novo. Aí, quando eu estava na 100% Vida, a Márcia Maia, que é esse contralto, com quem eu aprendi muita coisa, formou um grupo com mais 2 sopranos e me convidaram para participar de um grupo que a gente cantava, assim, em várias igrejas, na nossa igreja e em outras também. O pessoal gostava e convidava a gente chamava de o quarteto, ou seja, quinto ou sexto convite, né? E aí, eu fui ficando e fui cantando, e quando a última igreja que Deus me dirigiu para eu sair da igreja onde eu estava, aconteceram os problemas, e eu fiquei 2 anos, não saí do nada, tá, irmãos? Eu fiquei 30 anos nessa igreja e depois eu fiquei 2 anos orando, pedindo uma direção para Deus, conversando com Deus, falando, olha, Deus, eu quero sair por causa disso. Mas eu não tinha a menor ideia para onde que eu iria. E aí Deus me mostrou de uma forma bem sobrenatural, assim, que eu fui parar numa reunião de empresárias que eu não conhecia absolutamente ninguém, nem a moça que me convidou eu não conhecia. Mas eu fui, porque eu queria divulgar meu trabalho. Eu fui. Quando eu cheguei lá, uma das pessoas que estava lá, que é minha pastora hoje, pastora Fabiana, me reconheceu e falou, Karen. Eu falei assim, meu Deus, quem é? Porque ela tá muito diferente de quando ela era jovem, e eu realmente não reconheci ela. Aí eu sentei do lado dela e começamos a conversar. Conforme ela deu risada, eu reconheci ela e lembrei dela, graças a Deus, né, irmãos? Falei, Fabi, é você, como você tá diferente, enfim. E aí, nessa época, a gente voltou a se falar, eu comecei a seguir ela no Instagram e vice-versa, e eu falei para ela, qualquer dia eu vou lá visitar a sua igreja, porque eu já estava orando, pedindo uma direção de Deus para onde que eu era para eu ir. E aí, irmãos, no dia que eu fui, nossa, já estou entrando em outro testemunho aqui, no dia que eu fui visitar a igreja, estava cantando aquela música, Eu Quero Viver Algo Novo. E daí não vou me delongar aqui, porque tem um monte de confirmação que Deus falou para eu ficar lá, e confirmou várias vezes. E aí no dia que Deus falou no dia que era para eu mudar de igreja, Deus falou um sábado à noite, eu escutando uma pregação que estava falando dos poços. Olha, estão entulhando seus poços num lugar, vai para outro, muda para outro, aquela palavra de Isaac, sabe? Que começam a entulhar os poços dele, e ele muda para outro lugar e cava outro poço e entulha o poço dele. Deus fala, muda para tal lugar, e onde ele ia, Deus era com ele e ia abrindo novos poços. Deus é maravilhoso, né? Enfim, Deus falou essa palavra para mim. Então, entulharam seus poços aí? Muda, vai para outro lugar. E quando acabou a pregação, e até isso a pregadora falou nesse dia, ela falou assim, sabe a Minha Casa Minha Vida? Isso era um sábado à noite, 1h da manhã, eu escutando a palavra. Sabe a Minha Casa Minha Vida? Então, você tá, ela ainda falou assim, ó, você 30 anos pagando a sua casa, quando você acabou de pagar, Deus fala, agora larga essa casa e vai para outra. É isso que Deus está te dizendo nessa noite. Irmãos, eu estava exatamente 30 anos lá. E eu sabia que era para mim aquela palavra. Eu falei, eita. E a hora que acabou a pregação, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje, era 1h da manhã, ou seja, já era domingo. Hoje você vai mudar de igreja. Eu falei, ai, Senhor, como assim? Amanhã eu estou escalada para cantar no louvor. Como assim vou mudar de igreja? Nisso eu já tinha ido lá na Manaim, que é a igreja onde eu estou hoje, várias vezes. Já estava indo lá uns 6 meses. Quando eu não estava escalada, eu ia visitar lá. Quando eu estava escalada, eu ia na minha, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, aí tudo bem. Aí fui cantar domingo de manhã, porque, né, tinha dado minha palavra, compromisso. Falei, Senhor, eu não posso deixar de ir, eles estão contando comigo, eu não posso simplesmente não ir mais. Aí, quando eu fui lá, aconteceu uma situação que, mais uma vez, eu me aborreci. E para mim, esse dia, assim, como Deus já tinha falado, foi a gota d'água. Eu falei, bom, né, cheguei em casa, conversei com meu esposo, falei, olha, estou mudando de igreja hoje, Deus falou, e ele ficou meio bravo comigo, mas aí, enfim, essa também é outra situação que não vem ao caso aqui agora.
Aí é só para concluir o testemunho do louvor, que eu estou contando tudo isso para vocês. Aí à noite eu fui lá na igreja que eu estou hoje, sempre ia cumprimentar a pastora no final, que era a única pessoa que eu conhecia. E aí, do final do culto, e aí ela falou assim, e eu falei para ela, ó, tô mudando aqui para sua igreja hoje, o que eu tenho que fazer? Tenho que pedir carta, como é que eu faço? A partir de hoje, pode me considerar sua membra aqui, sua ovelha. E ela falou, que bênção, glória a Deus, tal, não sei o quê. Ela já me conhecia, porque a gente se conhecia da adolescência, a gente frequentou a mesma igreja na adolescência, a gente foi para retiro juntas, então ela já me conhecia. E, enfim, e aí falei isso para ela. E aí quando foi no dia seguinte, eu pensei assim, meu Deus, agora eu preciso falar com a liderança e me desligar do louvor, que para mim, irmãos, era a parte mais difícil, porque eu amo participar do louvor. Eu tenho convicção de que Deus me chamou para isso. E daí, né, por todas essas confirmações que eu já estou contando aqui para os irmãos agora, eu sabia que era meu chamado. Então, aí eu fui para dia seguinte, segunda-feira, Deus me deu outra palavra. E ele falava assim, sai da terra que eu te disser e habita na terra que eu te mostrarei, que no caso Deus já tinha me mostrado. Então eu entendi como uma confirmação. Chamei o líder de louvor e falei, olha, estou me desligando do louvor, tal. Deus me deu uma direção diferente, enfim. E ele falou, que pena, não acredito, tal, aquelas coisas, né? Me despedi da galera, saí do grupo. Para mim essa parte foi a mais difícil para mim, irmão, sinceramente. Mas eu estava confiando no Senhor. E aí eu pensei, agora eu vou ficar uns 6 meses no banco, pelo menos. 1 ano no banco, né? Porque estou chegando na igreja agora. Vou ficar um tempo aí no banco. Aí qual não foi a minha surpresa, irmãos? Que quando foi no outro domingo, fui lá, né? Como sempre, participei. Fui lá dar um beijinho na pastora. No final do culto, e aí para minha surpresa ela falou, quanto que você vai... E eu não queria, irmãos, eu falei, propus no meu coração, eu não vou me oferecer, porque eu não quero quebrar o elo de convites, né? Não quero quebrar o testemunho que eu tenho de todos esses convites, 5, 6, sei lá, nem sei, perdi as contas já. Fora os convites para cantar em casamento, em outras igrejas, que eu também recebi vários. E, enfim, ao longo desse tempo todo, né? Então, eu nem sei quantos foram. Eu sei que foram, sei lá, uns 6, 7, 8, por aí. Ou mais, não sei. Aí, eu não queria me convidar. Eu falei, eu vou ficar na minha, né? Vou ficar na minha, se for de Deus, mais uma vez, vão me convidar. E aí, para minha surpresa, depois de uma semana, né? Abre aspas, que eu estava... oficialmente na nova igreja, a pastora falou assim, quando que você vai vir ajudar a gente no louvor aí? Eu falei, quando você quiser, quando você me chamar, então pode vir domingo que vem. E a partir daquele dia eu participei, a partir daquele outro domingo, ou seja, eu fiquei um domingo no banco, irmãos. Diferente do que eu imaginei, né? E... enfim, e Deus já fez isso comigo tantas vezes, é muito engraçado. Às vezes eu vou visitar uma igreja, alguma coisa assim, eu falo assim, vou ficar lá no meu cantinho, no banco. Quando eu menos espero, alguém me reconhece, me chama para cantar, eu falo, ô Jesus, não consigo ter uma folguinha, mas amém, glória a Deus, não estou reclamando não, tá, Senhor? Mas que eu quis compartilhar com os irmãos e dar esse testemunho para os irmãos é que... se você não tem certeza, você pode fazer uma prova com Deus, como o Gideão fez, está na palavra. Eu não fui a primeira, tá? Enfim, e Deus vai falar com você, né? Vai confirmar. Mas um indicativo é isso, quando você olha para um determinado chamado, né? O pastor pregando, ou quando você vê a pessoa ali na recepção alegre, recepcionando, ou a tia da classinha, né? Você acha o máximo, assim, aquela... discipular as crianças, cuidar das crianças, você fala, nossa, que coisa linda. Isso aí já é Deus colocando aquele amor no seu coração e aquele desejo no seu coração, né? Que o desejo de servir ao Senhor vem do próprio Deus. E Ele coloca no nosso coração aquilo que Ele pretende para nós, aquilo que Ele tem para o seu destino profético, aquilo que Ele tem para a sua vida, Ele vai colocar no seu coração o desejo. E você é um indicativo de que aquilo é da vontade de Deus para você fazer.
Amém? E se você tem alguma limitação e aquilo for um plano de Deus para você, faça a sua parte, certamente Deus vai fazer a dele. Amém? Vamos orar, que hoje ficou longo aqui com o testemunho. A palavra mais testemunho. Senhor meu Deus, eu entro na tua presença em favor dos meus irmãos aqui agora, que estão aqui nesse bate-papo comigo hoje, que não foi exatamente uma palavra, foi mais um bate-papo. Senhor, toca na vida deles, encontra eles, Aralabassorenda, Aralabashai, Cantaramanás, encontra ele onde quer que eles estejam agora, escutando a tua palavra, ouvindo a tua voz, dá um toque neles, que eles possam, Senhor, receber de ti uma revelação, uma visão, uma direção com relação àquilo que o Senhor tem para a vida deles, ao chamado deles, ao dom natural, ao dom que o Senhor, juntamente com os talentos naturais, que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, e ao longo do tempo o Senhor vai nos revelando. O Senhor revela para essa pessoa os talentos naturais que o Senhor deu para ela, dá dons para essa pessoa, faz arder no coração dela o desejo de te servir, mostra para ela qual é o teu plano, qual é o teu propósito, porque não tem nada mais maravilhoso nessa vida do que seguir os propósitos de Deus, do que cumprir o chamado pelo qual nós fomos criados. Para cada um de nós o Senhor tem um plano, um projeto, e é maravilhoso, como fala na tua palavra, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, a pagar o preço que for necessário para agradar a Deus, Deus nos honra com uma vida abundante, com o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, diz a palavra de Deus, Deus fala, se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor desta terra preparado para a sua vida, meu irmão. Queira perder a sua vida por amor a Cristo, e você será recompensado com o melhor desta terra, você receberá o melhor do Senhor, como fala também na palavra, agrada-te de mim e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem uma outra passagem, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então aquilo que você espera, aquilo que seu coração almeja, que seu coração deseja, que tem na sua alma, no seu coração, se você colocar diante de Deus, aos pés do Senhor, Ele vai estar realizando o fim que vós esperais, Ele vai estar concretizando, Ele vai estar realizando seus sonhos. Você precisa entregar para o Senhor o seu caminho, se entregar a sua vida. Aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ralabassoi cantaramanai, xiri andaralabás. Ajuda, Senhor, esses meus irmãos, Senhor, a confiar, a descansar em Ti, como um Pai bom, que dá o melhor sempre para os seus filhos, que é um Deus bom, um Deus maravilhoso. A bondade de Deus é derramada sobre as nossas vidas quando nós nos posicionamos dispostos a Te agradar. Amém. Em nome de Jesus, toca nesse coração, abençoa as suas vidas, responde as suas orações, atende as petições, Senhor, quer seja de cura, financeira, provisão, revelação espiritual, que eles sejam pedindo dons, abençoa eles com dons, aralabassore andaralabashai, cantaramanás, vem sobre eles com o teu poder, meu Deus, encontra, batiza com o teu Santo Espírito, Senhor, guarda, livra de todo mal, todo pensamento maligno caia por terra em nome de Jesus, unge essas cabeças com o óleo para que somente os pensamentos de Deus estejam permeando essas mentes em nome de Jesus, e que teu Santo Espírito possa estar revelando cada um neste dia o seu chamado profético, o seu futuro profético. A tua palavra fala, não fará o Senhor Deus coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. O Senhor nos mostra aquilo que o Senhor tem para o nosso futuro, e este é maravilhoso, porque facilita para nós caminharmos na direção certa. Ajuda os meus irmãos a caminharem na direção certa, cumprindo a tua vontade, não desviai nem para a direita, nem para a esquerda, que nós possamos seguir firme, Senhor, os teus propósitos, porque a vereda do justo é como
a aurora do meio-dia que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que as nossas vidas possam estar brilhando mais e mais para a honra e glória do teu nome até ser dia perfeito. Em nome de Jesus é que eu oro, é que eu intercedo pela vida dos meus irmãos. Guarda, protege, abençoa, realiza os desejos de cada coração que estão sendo colocados diante de ti neste momento. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje foi mais um testemunho do que uma pregação, né? Mas amém. Recebe aí, irmãos, esta oração, guarda no seu coração. Se você gostou dessa palavra, desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma direção, que está perdida, que está confusa. E a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você vai ser usado pelo Senhor como instrumento para evangelizar e abençoar outras vidas. Amém? E eu profetizo para cada compartilhamento que você fizer, dupla honra, dupla bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe todos. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.